E se um dia um demônio aparecesse no meio da noite diante de você e dissesse: essa vida que você leva, você está condenado a levá-la mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Toda vez que o tempo e as areias da ampulheta correrem, ela será virada de cabeça para baixo e tudo vai começar de novo. Cada grande ou pequeno gesto que você tem ao longo da sua vida, você está condenado a repetir esse gesto mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Na grande pergunta é se diante desse demônio que diz que você está condenado a repetir a mesma vida para sempre, se você ficaria feliz com essa notícia ou se você amaldiçoaria esse demônio. Essa questão é uma típica questão ética e que aparece na obra do filósofo Nietzsche. Trata-se do conceito de eterno retorno e que serve para você pensar se a sua vida não é uma merda e se você quer continuar sendo a merda que você é nesta vida de merda. Porque é o seguinte, se você pensa assim, não quero que essas coisas se repitam. Meu Deus, já pensou fazer a mesma coisa sempre? Bom, sinal então que a sua vida não é muito boa, né? Por outro lado, se você disser, ai que bom, vai acontecer de novo. Sinal que tem coisas legais aí. Por que eu tô começando já com essa questão? É que é o seguinte, pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu li recentemente o quadrinho Nietzsche Cria Tua Liberdade. É um quadrinho que não saiu no Brasil, essa edição que eu tenho aqui tá em espanhol, mas ele saiu originalmente na França em 2010 e é baseado no livro do filósofo Michel Onfray, que pra galerinha que acompanha a filosofia sabe quem é, e Michel Onfray é um notório nietzschiano. E a quadrinização é de Maximilien Leroy. Nietzsche Cria Tua Liberdade acaba sendo mais uma dessas tantas produções que tem por aí que tentam de alguma maneira conhecer melhor Nietzsche, tanto como pessoa quanto filósofo e tal. Eu tô trazendo essa obra com o intuito de nem falar tanto dela não. A ideia é fazer um vídeo aqui falando pra vocês de alguns conceitos do filósofo Nietzsche, porque querendo ou não, tu não consegue entender esse gibi se tu não manja alguma coisa. E também tem um que aí de biográfico. Eu fiz a minha carreira acadêmica, intelectual e tal, a partir de Nietzsche. Se você gosta aqui de acompanhar o canal, se você gosta dos vídeos, se você conhece Nietzsche, você já sacou que tem muita influência dele no modo de pensar que eu trago aqui pra vocês. Posso dizer com absoluta segurança que é o filósofo mais basilar da minha maneira de pensar. Eu fiz o meu mestrado em cima do Nietzsche e também do Batman. Sim, eu fiz Batman com Nietzsche, foi isso que eu fiz no meu mestrado. Mas enfim, o que eu vou falar aqui pra vocês é o que Nietzsche pensa e por que isso é importante pra mim. E vou ilustrar esse vídeo com imagens do quadrinho para que vocês fiquem vendo alguma coisa que não seja só a minha belíssima cara. Mas antes, como sempre, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Esse canal só sobrevive graças aos apoiadores, são eles que sustentam esse negócio aqui. E tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Inclusive, hoje, sábado, quando esse vídeo aqui tá estreando, a gente teve um encontro do grupo de estudos do Colina Sargento e nós comentamos do Inferno do Alan Moore. E também você pode ser membro aqui do canal, é só clicar aqui e seja membro por R$ 6,90 ao mês. Mas vamos lá! Quem é Nietzsche, este bigodudo tão importante, tão famoso, tão esquisito? Nietzsche é um alemão que nasce em 1844 e vai morrer em 1900, sim, exatamente na passagem do 19 por 20. Ele é um cara que nasce numa família de pastores luteranos, ele perde o pai muito cedo e também o irmão. Acaba ficando só ele, a mãe e a irmã, que são pessoas que vão acompanhar ele ao longo de toda a vida. Nietzsche chega no primeiro momento a pensar se vai enveredar ou não para o sacerdócio, mas no final das contas pula fora. E vai estudar filologia, não filosofia, atenção. Que é o estudo dos textos antigos, da maneira como eles foram transmitidos ao longo do tempo e tal, e que no caso Nietzsche ele vai fazer isso lendo os gregos antigos. Daí que Nietzsche se torna professor muito jovem, era o professor mais jovem da universidade onde ele trabalhava, com 24 anos, e com 29 ele lança o seu primeiro livro, Nascimento da Tragédia, que dá muita treta. Depois eu vou explicar melhor as ideias do Nietzsche, mas o lance é que a partir desse livro, muito ousado para sua época, ele queima filme geral. Nietzsche, por boa parte da sua vida, foi um grande fracasso. Ele ia dar aula, quase não dava aluno. Não levavam ele muito a sério, sacou? Daí que por um tempo ele quis criar uma espécie de comunidade de filósofos, ou seja, uma espécie de casa, de lugar onde vários pensadores se reúnem. Enfim, ele queria criar uma espécie de universidade alternativa. Nietzsche, há mais de 100 anos atrás, já era bastante crítico ao modelo de educação que a gente tem até hoje. E eu, como professor, preciso dizer que eu concordo totalmente. Nietzsche chegou a trabalhar como médico de guerra na Guerra Franco-Prussiana, e por mais que ele não fosse médico, ele foi um cara que teve a vida toda às voltas com a medicina, porque ele era muito doente e em partes ele ficava testando medicações, criando mesmo coisas que pudessem talvez deixar ele melhor. Com 35 anos, só pra vocês terem uma ideia, ele se aposentou, simplesmente porque não tinha mais como ele dar aula, ninguém escutava a voz dele, ele volta e meia ficava cego, então ele teve uma vida de doenças bem desagradáveis. E ele não vendia livro nenhum, ele era considerado só um esquisitão, um
crítico muito chato. A grande maioria das pessoas com que Nietzsche se aproximou ao longo da sua vida, em algum momento ele brigou com essas pessoas. Aliás, a irmã dele depois, já bem velhinha, vai ser uma pessoa que vai ter relações com Hitler. Inclusive tem vídeo deles reunidos e quando ela morreu, Hitler foi no funeral. Porque afinal de contas, depois da morte de Nietzsche, ela ficou responsável pela obra dele e de certa maneira, por causa do jeito dela pensar e de gente ali ao redor dela, o pessoal foi começando a ver em Nietzsche uma espécie de base filosófica pro nazismo. E até metade do século XX, muita gente considerou Nietzsche um filósofo nazista. Por muito tempo ele foi visto assim. Contudo, dá pra ler Nietzsche de várias maneiras. A leitura nazista é uma delas. Ela não é muito coerente porque ignora algumas críticas que o Nietzsche faz ao povo alemão, ignora também as críticas de Nietzsche ao antissemitismo. Nietzsche achava que isso era apenas cultura do ressentimento. Basicamente ele queria dizer, essa galera aí que implica com o judeu no fundo é um bando de invejoso. Outra coisa também que é bem profética no Nietzsche na sua época é que ele falava Alemanha, Alemanha, cuidado com a mentalidade de rebanho. Sim, ele usava essa expressão, não seja gado. E aí o que acontece depois? Surge o nazismo e o povo alemão é gado. Aliás, a irmã dele, nazistona, chegou a fazer uma colônia aqui no Paraguai. Vocês não têm noção das maluquices que esse povo fez. Outra figura importante na vida de Nietzsche foi Luz Salomé, uma russa intelectual, mas que era uma mulher que não se domesticava. O próprio Nietzsche não acreditava no matrimônio, mas acabou se apaixonando por ela e depois levou uma gelada. Daí que tem vários textos bastante ácidos de Nietzsche em relação ao feminismo, à ascensão das mulheres, a esse bicho mulher. E é comum delegar isso à mágoa de Nietzsche com Salomé e também porque ele era um machistão, safado e tal. O que é uma grande ironia, porque se a gente for olhar a evolução da teoria feminista, da teoria queer, ela é um pouco, ou às vezes até bastante, tributária a Nietzsche. Claro que pelo intermédio de outros pensadores, como a própria Luz Salomé, Michel Foucault, Simone de Beauvoir, mas as ideias de Nietzsche estão sim presentes em movimentos hoje identificados justamente com a defesa das mulheres e pessoas LGBT. E tem outra coisa, ainda em vida, Nietzsche teve gestos bastante curiosos. Houve um momento em que ele foi o único professor que concordou que uma mulher pudesse fazer doutorado. Todos os professores votaram contra, ele foi o único que disse, não, deixa a mulher estudar, pô. Ainda sobre o nosso amigo bigodudo, cabe dizer que ele vai ficando cada vez mais solitário, ele fica peregrinando de cidade para cidade ali na Europa, buscando sempre um clima favorável, algo que seja bom para a doença dele. E em 1889 ele tem um surto em Turim. Um episódio já bastante comentado, inclusive tem vários filmes sobre isso, que é quando Nietzsche, vendo um cara espancando um cavalo, resolve abraçar o cavalo e impedir que ele continue sendo agredido. Nesse momento, Nietzsche tem um surto, dependendo das descrições ele começa a falar um monte de coisa sem sentido, ou ele simplesmente cai no chão e desmaia, e a partir dali não tem mais volta, ele vai ficando cada vez mais biruta, ele vai deixando de falar, ele entra em estado catatônico e morre em 1900. Passa mais de uma década sendo uma samambaia. Inclusive tem filmagens, registros desse Nietzsche já doente no finalzinho da vida. Nessa obra aqui do Onfray do Leroy, a gente tem contato com um Nietzsche que é, vamos dizer, alguém bastante humano, demasiadamente humano. Existem representações por aí, como naquele filme adaptado do livro Quando Nietzsche Chorou, que mostra Nietzsche como uma espécie de rabugento, de ranzinza e tal. Uma coisa que sinceramente ninguém tem muita certeza. Daí que o Onfray e Leroy procuram construir um Nietzsche que no fundo é um cara bem normal, na real. Seria alguém que visitaria a sua casa, falaria umas paradas meio inteligentes, outras meio esquisitas, e seria um cara normal que nem você mesmo ia se dar conta do quão genial ele é. Por isso que esse quadrinho aqui é bastante interessante por essa abordagem, porque sinceramente eu não lembro de ver outra ficção sobre Nietzsche que tem essa pegada. Além, claro, de conseguir explicando aos poucos a teoria nietzschiana e ter um final que eu já vou falar pra vocês que é do cacete. Mas vamos lá, contei assim biografiazinha, mas não falei dos pensamentos do cara. Obviamente eu não vou falar tudo nesse vídeo, não tem como. Cabe ressaltar algumas ideias bases do pensamento de Nietzsche. Uma delas é a tragédia. Nietzsche estudou os filósofos, os artistas clássicos gregos e ele sacou algo que tem a ver com o fato do quanto que a tragédia é uma grande metáfora da vida. Vamos lá, vamos pro gênero trágico mesmo que tem no teatro. Segundo os tropos da tragédia clássica, você está sempre acompanhando a história de um herói que está lutando contra o destino e que ele perde, porque o destino pertence aos deuses, não pertence a você. Contudo, esse mesmo herói, consciente ou não do quanto que o destino não pertence a ele, ele continua lutando. Ele não para de lutar diante da tragédia. Não é por inconformismo, mas é de entender que já que as coisas estão determinadas, pois bem, então me cabe agora simplesmente curtir. Talvez esse seja um dos paradoxos mais difíceis de entender em Nietzsche. O que de certa maneira eu estou tentando explicar para vocês é que já que temos um certo fatalismo, já que as coisas vão acontecer independentemente do meu poder de controlar as coisas, é justamente por isso que eu consigo encontrar a liberdade. Por exemplo, um jeito bem popular seria algo como, já que vai acontecer de qualquer jeito mesmo isso aqui, então eu vou agora zoar, vou curtir, não vou me incomodar porque vai acontecer mesmo. É o famoso, o que é um peido pra quem já tá cagado. O ponto é que a tragédia é uma grande metáfora da vida porque, gente, olha só,
vocês nesse momento estão lutando. Vocês estão respirando, vocês estão de pé, vocês estão me assistindo, vocês têm projetos, anseios, desejos, planos para o futuro, mas todos nós sabemos, e a gente evita muito de pensar nisso, que nós vamos morrer. Todos esses nossos planos gigantescos, eles vão virar pó. Aquilo que é muito importante pra mim, esses livros aqui atrás, bom, depois é capaz de ser jogado na rua, no lixo. Contudo, mesmo sabendo disso tudo, a gente não para. Vocês entenderam? A gente não para de lutar pela nossa própria vida. Se eu soltar um leão no meio da sua casa, você pode estar no pior dia da sua vida, mas ainda assim você vai tentar se salvar. Esse talvez seja um dos pontos que mais gere confusão sobre o pensamento nietzschiano. Inclusive, o pessoal mais à esquerda, muitas vezes, acha esquisito isso, porque basicamente Nietzsche está dizendo que as revoluções são necessárias, elas acontecem, mas elas são fracassadas. E não que elas sejam fracassadas porque elas são equivocadas e tal, até pode ser, mas o lance é que o destino a nós não pertence. Por mais que você tenha planos e você estabeleça metas, dizendo, não, mas vai acontecer isso e aquilo, e vai seguir desse jeito e tal, as coisas sempre fogem do nosso controle, mais ou menos, e ninguém tem como assegurar e prever como é que as coisas vão ser daqui a alguns anos, daqui décadas, daqui séculos. Como o próprio Nietzsche diz, muitas das revoluções, na verdade, são silenciosas, e elas acontecem e são necessárias porque ela é o movimento da vida. Mas esperar delas um certo triunfo no sentido de encontrar uma utopia ou coisa assim, bem, nisso Nietzsche pula fora. Porque, segundo ele, é no final das contas uma petulância meio ridícula da gente achar que, sendo os bichinhos que nós somos, que a gente consegue ter controle sobre as coisas. Daí que vem um outro conceito muito importante para Nietzsche, que é o super-homem. Sim, o super-homem é um conceito nietzschiano que depois vai gerar o super-homem dos quadrinhos mesmo. Só que para Nietzsche, o super-homem, ou além do homem, que eu acho que é uma tradução que ajuda a entender melhor, nada mais é do que um esforço de superar esse conceito tão pobre que a gente tem de humanidade. Em outras palavras, a gente está dizendo que esse humanismo moralista, do certo e errado, que você tem que ir pra missa ou pro templo, que é bom ser legal com todo mundo, ter compaixão, que para Nietzsche compaixão vai ser parasitismo da dor do outro, porque o outro que tá sofrendo e você vai lá e diz, eu também sofro junto, olha como eu sou um herói do sofrimento, da dor, me conta mais da sua dor. Outro ponto também é a questão da razão, ou seja, não, nós somos racionais, para nós tudo é muito claro e distinto. Enfim, para Nietzsche todo esse papinho racional, moral, cristão, pois bem, para ele isso tudo apequena o homem. E claro, quando eu tô falando aqui, homem, eu estou falando nos termos de Nietzsche, os termos da época, mas aqui o papo é humanidade. Ou melhor, uma superação da humanidade. Eu preciso contextualizar, porque escutando isso talvez fique estranho, caramba, o cara que é contra o humanismo, não é à toa que os nazistas gostaram disso, né? Mas aqui a crítica dele é muito voltada a esse humanismo do iluminismo. Ou seja, esse humanismo que prega o esclarecimento, a razão, a argumentação, o certo e errado. Para Nietzsche, isso tudo acaba domesticando os seres humanos, os apequenando e fazendo com que eles passem a sua vida sendo um grande recalcado. Aliás, recalcado não exatamente, porque isso é um conceito que depois vai surgir com Freud, podemos dizer aqui ressentido. Sim, ressentido é aquele cara que passa a vida inteira só ruminando as coisas que aconteceram com ele, as coisas que ele precisa cumprir, que ele precisa fazer, ele tá sempre meio que só respondendo a tudo aquilo que ele é convocado. Daí a defesa de um super-homem, alguém que supere a isso. E para chegar no estágio do super-homem, é preciso constatar que Deus está morto. Sim, essa é uma frase célebre de Nietzsche. Deus está morto. Notem que ele não falou Deus não existe. Porque a leitura que o Nietzsche faz, que é uma leitura um tanto poética, é de um Deus que cresceu, era criança, virou adolescente, adulto, velhinho e morreu. E quando é que ele morre? Quando surge a modernidade. Inclusive o próprio Nietzsche aponta, no lugar desse Deus começa a surgir uma espécie de outro Deus, mas que também não tem grande poder aí de substituição, que é a ciência. E nesse sentido ele é profético, né? Porque hoje a gente fica o tempo todo, por causa dos negacionistas que tem por aí, falando, acredite na ciência, acredite na ciência, acredite na ciência. E a gente vê que, inclusive, a ciência tem muita dificuldade de se insistir como uma espécie de ideia governante. A ciência, apesar de estar muito presente na nossa vida e pautar muitas vezes as decisões, ainda assim ela não consegue ser central como era a figura de Deus. Deus está morto também significa o fim dos grandes projetos, os fins das totalidades. Por isso que, fazendo aqui uma espécie de leitura anacrônica de Nietzsche, fascismo, nazismo foram só gritos de desespero. De gente muito autoritária que está vendo o mundo mudar e quer de alguma maneira fazer a Terra virar de trás para frente. Daí que é fundamental entender em Nietzsche a vontade de potência. O que é vontade de potência? Bom, primeiro a gente tem que entender potência. Potência é poder vir a ser. E o que o Nietzsche está dizendo é que todas as pessoas, todas as coisas, tudo no universo,
tem uma grande vontade de potência. Não entendo aqui vontade como um sentimento muito humano. Ele está falando basicamente do quanto que as coisas para existir, elas lutam para existir. Desde a matéria mais pequenininha até constelações, galáxias, pois bem, elas lutam para existir. Um existir que por sua vez está sempre mudando, está sempre podendo vir a ser. Do ponto de vista psicológico, isso é mais fácil de entender até. Segundo Nietzsche, se existe uma coisa comum a todos nós seres humanos, é a nossa vontade de potência. Para além da moral, do certo e errado, o que a gente quer mesmo é poder. E existem muitas maneiras dessa ânsia por poder se manifestar. Desde o poder que o ditador quer, até a pessoa que quer ter o poder de ter uma vida tranquila no meio do nada. O ponto é que a gente está sempre buscando essa forma de poder que faça com que a nossa vida venha a ser outras coisas. Que a vida ande, siga, prolifere, mesmo na direção paradoxal de uma vida que busca o seu próprio fim. Como é o caso de pessoas depressivas, destrutivas, enfim. Mesmo elas estão procurando essa potência que há na vida, nem que seja da própria destruição da vida, que ainda assim é uma potência. Daí que Nietzsche, portanto, vai ter um dualismo que é muito conhecido e muito importante nele, que é o apolíneo e o dionisíaco. Isso é algo que ele vai constatar lá nos gregos antigos, e para explicar aqui de um jeito bem simples, o apolíneo é aquilo referente ao deus Apolo, tem a ver com a beleza, tem a ver com a forma e, acima de tudo, com a individualidade. O nosso princípio de individuação, no qual a gente fica dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com você, eu sou diferente e tal, pois bem, isso é um valor apolíneo. Só que o valor dionisíaco é quase que o extremo oposto. Ele é ligado ao deus Dionísio e tem a ver com o delírio, tem a ver com a dança, com o álcool, com o sexo. Enquanto que no apolíneo a gente se individua, no dionisíaco a gente se junta com um uno primordial. Para não ficar tão complicado, vamos pegar um exemplo bem fácil. Carnaval. Nietzsche ia adorar ver o carnaval, porque o carnaval é um exemplo muito bom de festa dionisíaca. Imaginem a seguinte situação: você está no meio de um desfile, o seu corpo está vibrando pela batida do tambor, você está num lugar amontoado de gente, você não sabe mais onde o seu corpo termina e começa o do outro, já passaram a mão na tua bunda, já passaram a mão no teu pau, na tua checa, nos teus peitos, você está completamente bêbado, você provavelmente nem vai lembrar quem é você naquele momento. Então notem, naquele momento todo mundo é uma espécie de um só coração vibrando por causa da batida, e todo mundo está numa grande fusão, numa grande diluição de si num coletivo. Esse ponto é fundamental para Nietzsche, porque uma das críticas dele é o quanto que a nossa cultura abandonou o dionisíaco. O quanto que nós privilegiamos o logos, a razão, e esquecemos do pathos, a paixão, o patético. Porque, segundo o próprio Nietzsche, o que caracteriza o ser humano é ser dissonante. Ou seja, é de ter em si essas duas forças agindo a todo momento, a todo instante, ao mesmo tempo. Somos apolíneos e dionisíacos o tempo todo. Então, assim, pessoal, não dá pra dizer certas coisas que dizem por aí de Nietzsche. 1, de que ele era um individualista. Acabei de mostrar pra vocês que ele não era. 2, de que ele era um niilista, que não acreditava em nada. Caramba, ele formulou o super-homem, ele acreditava em alguma coisa. 3, de que ele era um pessimista. Não, de jeito nenhum. Inclusive, ele rompeu com um filósofo anterior, que era Schopenhauer, por achar o Schopenhauer excessivamente pessimista. Schopenhauer, sim, que falava, ai, como a gente sofre, como é doído a vida. Nietzsche, pelo contrário, constatava nisso tudo que havia uma grande alegria. E sim, isso é difícil de entender, porque Nietzsche está o tempo todo defendendo o amor fati. Fati quer dizer fardo, destino. Ou seja, Nietzsche está dizendo o tempo todo que é preciso amar a dor. É preciso amar o sofrimento. Para Nietzsche, a sua filosofia é uma grande política do sim. De dizer sim à vida, com as suas complexidades, com as suas contradições, com os seus sofrimentos. É abraçar a vida na sua intensidade, é dançar, é pular, é escutar música. Nietzsche adorava artes, porque para ele esse grande sim à vida não era contraditório com o fato de que lá no final a gente vai morrer. Pelo contrário, a gente só consegue dizer um grande sim à vida justamente porque ela vai ter fim. Porque ela não é carregada de sentidos metafísicos do tipo, ah, mas depois que eu morrer eu vou para um lugar tal, por isso que eu tenho que me comportar assim, o assado. Ele tá dizendo, não, caramba, a vida é essa que você tem aí, curte, só que curtir não num sentido hedonista, ou seja, só buscando o que dá prazer. É, como eu tô dizendo aqui várias vezes, é curtir também o sofrimento. Deixa eu dar um exemplo para vocês que me toca bastante. Eu recentemente perdi uma amiga que tem a minha idade, a gente era muito ligado, e ela tem um filho um pouco mais velho que a minha filha. E ela, durante a pandemia, descobriu que estava com câncer. Ela não era leitora de Nietzsche, mas eu tive uma conversa com ela meses antes dela morrer. Naquela altura, ela já sabia que ela não tinha mais chance nenhuma. Foi uma das conversas mais intensas que eu já tive na minha vida. Eu nunca vou esquecer o que eu conversei com ela. E mesmo ela não sendo leitora de Nietzsche, ela falou exatamente tudo isso que eu estou explicando para vocês. Ela me disse, olha, eu vou bater pé até o último segundo, mas eu nunca estive tão feliz. Ela me disse, a dor, o sofrimento, tudo isso fez com que eu me conectasse com a minha família. Fez com que eu recebesse muito amor por todos os lados. E eu tô bem, eu tô feliz com a vida que eu tenho. Mesmo sabendo que ela vai durar meses. Mesmo eu sabendo
que eu vou me afastar do meu filho com poucos anos de idade. Esse sim sem reservas à vida, esse sim que não abre concessão, que diz, olha, a vida é dor, a vida é problema, mas a vida também é beleza, a vida também é amor. Pois bem, eu estou dando esse enorme sim à vida. Só que isso não quer dizer entreguismo, como ela mesma disse, eu vou lutar até o último momento, mas lutar até o último momento não como resignação, não como negação, simplesmente vai lutar porque quer curtir um pouco mais. Tipo uma criança batendo pé, do tipo, não, para, deixa eu ficar brincando mais um pouquinho. Esse é o exemplo mais forte que eu já vi de amor fati, do quanto que uma pessoa pode ser feliz e plena diante do sofrimento, da dor e da morte. E mesmo diante disso tudo, lutar pela vida, sem ao mesmo tempo negar a morte, sem ao mesmo tempo negar a tragédia. Nesse sentido, o quadrinho do Alfredo Leroy termina também apontando para essa tragédia inerente a todas as coisas. Nietzsche dizia, olha, entre ser lembrado como um homem santo ou um bufão, eu quero ser lembrado como um bufão. E caso você não saiba, o bufão é palhaço. Ou seja, Nietzsche era um pagão, ele não queria um enterro cristão, com um monte de gente pomposa do lado dele. E foi exatamente o que aconteceu quando ele morreu. Ele pediu que os amigos meio que cuidassem para que ele não ficasse à mercê da irmã dele, de uma galera que ele não gostava, mas no final das contas ele ficou e ele teve uma morte totalmente diferente do que ele queria. Um final trágico que nos lembra o quanto que o nosso destino pertence aos deuses, pertence aos que ficam, pertence a uma série de outras forças que estão em jogo. E o quanto que ainda assim, mesmo diante disso, a gente continua vivendo com intensidade a própria vida. Por tudo isso, galera, que para mim, Nietzsche é um filósofo fundamental. Para encerrar, fico com uma frase aqui do Nietzsche. O homem deixou de ser artista, tornou-se obra de arte. Façam de si obras de arte. Criem sobre si. Sejam vocês mesmos focos de criatividade, de invenção, de potência de vida. Porra. Porque senão, o demônio vai lembrar vocês que essa vidinha de merda que você tá seguindo, ela vai se repetir, e se repetir, e se repetir. Esse vídeo aqui vai ser um flop danado, do tipo... Pra que esse vídeo? Mas eu queria ter feito. Se você gostou, compartilha, vai ajudar bastante. Eu acho que essas ideias merecem ser mais discutidas. E diz aí nos comentários o que ficou nebuloso, o que não ficou claro, porque de certa maneira eu vou voltar a elas, mesmo não sendo um vídeo específico sobre Nietzsche. Mas era isso, pessoal. Segue a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal. Dá para colocar o seguinte acréscimo. Nietzsche dizia que a sua filosofia só era possível por ele ser um homem doente. A ironia é que eu tô gravando esse vídeo com febre. Parece que esse vídeo só foi possível porque eu tô doente também. Enfim.